Olá, boa noite. Está começando o programa Mais Saúde. Nós ficamos em recesso devido às comemorações da Semana Santa, mas hoje o nosso programa é ao vivo. O nosso convidado de hoje é o Dr. Reinaldo Jesus Garcia. Ele é ortopedista oncológico. Boa noite, Dr. Reinaldo. Seja bem-vindo. Boa noite, Yara. É um prazer te receber. Um prazer estar aqui, né? O prazer é nosso. O Dr. Reinaldo, ele veio para São João del Rei, especificamente para participar de um congresso de ortopedia oncológica em Tiradentes. Ele é coordenador do serviço de ortopedia oncológica da Escola Paulista de Medicina e ex-presidente da Sociedade Mundial de Ortopedia Oncológica. Então, o tema de programa hoje é ortopedia oncológica. Então, Dr. Reinaldo, explica um pouquinho para a gente o que é a ortopedia oncológica. Então, a ortopedia oncológica é uma área dentro da ortopedia que cuida do câncer ósseo. E nós temos basicamente dois grandes grupos de câncer ósseo. O câncer que dá na criança e no adolescente, que é o câncer primário, ele nasce no osso, e aquele câncer chamado metastático, o câncer secundário, que é o câncer que vem da mama, ele vem da próstata, ele vem do pulmão, e vai se acestar, vai se localizar no osso secundariamente. Então são dois grupos. O câncer, o primário, acomete as crianças e os adolescentes, e esse câncer de próstata, de mama, que é o metastático, vai ser de indivíduos um pouco mais idosos. Tá. E o que são tumores ósseos, Dr. Reinaldo? Então, tumor ósseo nós chamamos de... Vamos dividir em tumores benignos e tumores malignos. Tumores benignos são lesões que aparecem no osso e provocam o crescimento do osso ou a destruição do osso. Então, o tumor é uma alteração da estrutura genética do osso e vai fazendo com que esse osso ele seja como que corroído por dentro. Então, vai havendo como que um ruído como se fosse um ruído de traça, e isso leva muitas vezes à fratura. Então, esse osso fica enfraquecido e quebra. E essas lesões não obrigatoriamente são câncer, são lesões chamadas benignas. Mas nós temos um grande número de câncer, de pacientes com câncer. Então eu tenho células malignas que se localizam no osso e vão destruindo o osso e provocam a fratura, provocam a destruição. E é claro que na hora que há uma fratura, vai haver uma série de complicações nos tecidos que estão ao redor desse osso. Então, por exemplo, se estão na coluna, podem levar a uma lesão, uma destruição da medula e aí uma paralisia, que é uma das grandes preocupações. E existem pessoas que são mais predispostas a desenvolverem câncer ou qualquer pessoa pode desenvolver? Não, o câncer ele pode aparecer sem aviso prévio, pode aparecer em qualquer pessoa. O câncer ele começa a aparecer, o câncer do osso começa a aparecer ao redor dos 5 anos de idade. São aqueles tumores existe um tumor chamado tumor de Ewing, que por acaso foi um tumor que teve o filho do John Kennedy, isso nos Estados Unidos, há aproximadamente 25 anos, e ele naquela época foi amputado, mesmo estando nos Estados Unidos, tratado pelos médicos mais importantes da época. Isso significa o quê? Significa que pode aparecer em qualquer pessoa. E aí, a partir dos 5 anos de idade, qualquer pessoa pode desenvolver o câncer ósseo. Então é importante a gente deixar as mães atentas, né, doutor Reinaldo, que uma dor prolongada pode ser alguma coisa e é melhor investigar, né? Isso, exato. Não é nenhum... O câncer do osso, ele representa aproximadamente 1% de todos os cânceres. Considerando, então, o câncer de pele, o câncer de pulmão, o câncer de intestino... Então, 1%. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes ele é confundido com o trauma, com a queda da bicicleta, em que a criança bate o joelho e aí aparece uma dor. Então, muitas vezes, o câncer que já estava naquele osso, principalmente ao redor do joelho, que é o local que mais cresce, é o osso que mais cresce, tanto o fêmur perto do joelho, quanto a tíbia perto do joelho, e aí a pessoa acha, não, isso aqui foi por causa do trauma, foi por causa da contusão, da pancada. E na verdade não, na verdade aquele osso já estava alterado e aí o traumatismo começou a provocar os sintomas. O traumatismo não causa câncer, mas ele faz com que esses sintomas apareçam. Às vezes é
um alerta, é um aviso. Nós falamos sempre, ó, o anjo da guarda te deu um empurrãozinho, porque senão eu só iria perceber, a criança só ia se queixar de dor quando houvesse a fratura. Então isso é uma coisa interessante. Mas é claro que, na grande maioria das vezes, essas dores são relacionadas ao trauma, sem nada a ver com câncer. É que se a dor não melhora em 2, 3 semanas, mesmo tomando um anti-inflamatório, tomando um analgésico, eu acho que essa criança tem que ser levada ao médico para ser feita uma radiografia. A radiografia faz o diagnóstico. Então, se no pronto-socorro é feita uma radiografia, essa radiografia fecha o diagnóstico de um câncer. Então, o diagnóstico é simples, basta uma radiografia. Isso. Por exemplo, nas extremidades, então seria, por exemplo, nos braços, nas pernas, a radiografia é suficiente para mostrar um câncer. Infelizmente, na coluna não é tão fácil. E é um lugar onde muito frequentemente pode haver o câncer. Então, muitas vezes é confundido com osteoporose. Então, às vezes, uma osteoporose de difícil tratamento, uma osteoporose que não está sendo resolvida com os tratamentos habituais, muitas vezes isso pode estar significando que é um câncer do osso chamado mieloma, que ele tem um aspecto semelhante ao de uma osteoporose. E outro problema é que, às vezes, nas pessoas idosas, existe a artrose, existe o desgaste das vértebras e fica mais difícil você diagnosticar um câncer só pela radiografia. Então, nesses casos, se usam outros métodos, na dúvida, tomografia, ressonância magnética ou outros exames. Uhum. E as pessoas que são portadoras de câncer, né? Alguém que tem câncer de mama ou de próstata, algum tipo de câncer, elas devem ficar atentas a essas dores, doutor? Então, isso aqui, veja só, muito boa essa sua pergunta, já. Quando você tem um paciente com câncer de mama que está tratando, ou teve câncer de mama há 3 anos, 4 anos, 5 anos, esses pacientes, ou essas pacientes, podem desenvolver a metástase óssea. Metástase significa aquele câncer de mama à distância. E um dos lugares que é muito comum é realmente o osso. Então, muitas vezes, o paciente teve um câncer de mama há 2 anos, 3 anos, terminou a quimioterapia e, de repente, começa com uma dor na coluna ou começa com uma dor no joelho. Isso, muitas vezes, pode ser vamos dizer assim, uma recaída do câncer no osso. Então, isso acontece então com câncer de mama, câncer de próstata, câncer de rim. São pacientes que estão curados ou, pelo menos, estão tratados do câncer originário e vão desenvolver, geralmente depois de 4, 5 anos, pode acontecer. Após esse período, já não é tão frequente. Tá. Doutor Reinaldo, fala mais um pouquinho pra gente, quais são os tratamentos para quem tem um câncer ósseo? Então, veja só, nós estamos lidando com o osso, que é o esqueleto, é a estrutura. Então, qualquer fragilidade do osso provoca vamos dizer, um desabamento, provoca uma desestruturação do esqueleto. Quando isso acontece na coluna, essa desestruturação pode levar a uma lesão da medula. E o paciente pode ter uma paraplegia, pode ter uma paresia de uma perna só, ou das 2 pernas, ou mesmo na coluna cervical, por exemplo, pode ser uma tetraplegia. Então, a nossa preocupação é não deixar a estrutura óssea perder, não deixar acontecer uma fratura. Então, o tratamento para isso, uma vez diagnosticado, muitas vezes cirurgicamente retirar aquele pedaço de osso, aquele segmento de osso que está comprometido e no lugar colocar uma prótese, ou naquele lugar colocar um osso retirado de outro lugar. Isso vem acontecendo nos últimos anos, porque antigamente nós, infelizmente, tínhamos que amputar o paciente. Então, havia um câncer no pé, amputava-se a perna do paciente. Havia um câncer no joelho, amputava-se a coxa do paciente. Havia um câncer na mão, você amputava o braço do paciente. Hoje não. Hoje, alguns casos, quando chegam tardiamente, sabe, que por uma desatenção do paciente, o paciente demorou para procurar o médico, ou por uma razão qualquer, o tratamento demorou para ser iniciado, muitas vezes, mesmo tratando, não existe como salvar aquele membro. Então é isso. Então, a cirurgia é essencial para esses pacientes. E hoje nós temos medicamentos que são quimioterápicos e que são bastante eficientes. Então, eles ajudam a controlar esses tumores. Em alguns casos, nós temos a radioterapia, que é também uma forma de tratar o câncer,
E essa radioterapia também pode destruir esse tumor. Só que destrói o tumor e aquele osso fica amolecido. Então nós temos que, em seguida, ir lá e fazer uma fixação, às vezes com placa, parafuso, ou às vezes com a substância semelhante à do dentista, semelhante à obturação que é feita, que é um acrílico, você pode também muitas vezes usar para tratar o câncer. Tá. Reinaldo, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você convidasse os nossos telespectadores a participarem do congresso e falar um pouquinho o que vai ter amanhã, sexta-feira, lá no Congresso em Tiradentes. Então, amanhã nós temos a participação de vários convidados nacionais, alguns convidados de Minas Gerais, que são os nossos anfitriões, e outros colegas do Brasil inteiro, e nós temos também convidados do exterior. Nós temos aí uma representação importante da Inglaterra, e eles vieram trazer as últimas novidades aí no tratamento do câncer ósseo que está sendo feito na Inglaterra. A Inglaterra tem um serviço de saúde pública que é muito bom, é parecido com o brasileiro. O brasileiro um dia vai chegar a ser o que é o da Inglaterra e ele é importante para nós. Mas o congresso está sendo realizado lá em Tiradentes e nós aguardamos aí, vamos dizer assim, a presença de vários médicos, vários ortopedistas e principalmente os especialistas. Tá. É a partir de que horas, doutor? O congresso, amanhã ele começa às 8 horas e vai até às 17 horas. Tá. Então, todos estão convidados a participarem, né, doutor Reinaldo? Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Espero ter outra oportunidade de trazê-lo aqui novamente. Obrigada por ter tirado as dúvidas dos nossos telespectadores e seja sempre bem-vindo aqui na nossa cidade. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Chara, pelas perguntas, pelos ouvintes. E é um prazer estar aqui em Minas Gerais, estar em São João del Rei, em Tiradentes. Muito bonita essa cidade, parabéns para vocês também. Parabéns você pela participação aqui, por um trabalho tão bacana que vocês fazem. Muito obrigado. Obrigada. A todos que participaram, muito obrigada. Para você que chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, nesta sexta-feira tem a reprise, às 10h10 da manhã. E semana que vem estaremos ao vivo com mais um assunto interessante. Então até lá e uma boa noite.